Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa segunda aula da disciplina de Matemática Financeira. Eu sou o professor Marcelo Silva de Jesus e na aula de hoje nós vamos estudar as aplicações dos conceitos básicos estudados na nossa aula anterior. E quais conceitos básicos são esses? Conceito de juros, no regime simples, no regime composto, vamos aplicar também a taxa equivalente nos dois regimes e também o estudo de séries. Nós tratamos das séries que nos dá a ideia de parcelamento em ambos os regimes também, no regime simples e no regime composto. Então, como nós vamos utilizar esses conceitos, eu vou deixar no quadro as fórmulas, tanto do montante nesses dois regimes, quanto do estudo de séries, que nos dá a ideia lá do parcelamento. E aí eu chamo a atenção para que você anote no seu material de estudo, no seu caderno. E assim, então, convido você a darmos início à nossa contextualização. Então, nós temos no regime de juros simples as seguintes fórmulas para o montante. Então, o montante ele será dado por meio da seguinte relação. O capital, que multiplica 1 mais I vezes N. Lembrando que o I, taxa de juros, e o N, o período de capitalização. Quando nós estudamos séries, lembrando novamente que a série nos dá a ideia de parcelamento, eu isolo C dessa fórmula e construo uma nova fórmula, uma nova relação matemática. C de capital igual a somatória de cada um dos montantes sobre 1 mais I vezes N. Então, essa segunda fórmula nós utilizamos quando as situações envolvem parcelamento. Vimos também juros compostos, então é importante que você se lembre da fórmula de juros compostos, tanto para o montante como também para o capital, para o estudo de séries. Então, para juros compostos, nós temos o montante igual ao capital, que multiplica 1 mais I, e agora o N fora do parênteses como expoente. Isolando C, eu construo a fórmula que nos dá o valor da parcela, então, um estudo de séries. Então, essas são informações importantes que já estudamos na nossa unidade 1. E agora vamos dar continuidade. Bom, então, no sistema financeiro, as operações de empréstimo são muito utilizadas pelas pessoas. Tais movimentações geram ao acreedor um título de crédito, como, por exemplo, a nota promissória, que é a justificativa de uma dívida. Esses títulos possuem datas de vencimento pré-determinadas, mas o devedor tem o direito de antecipar o pagamento. Caso isso aconteça, um abatimento acontece, chamado de desconto. Então, como calcular o valor de um título quando ele é resgatado antecipadamente? E que conceitos estão envolvidos nesses tipos de operações? Então, a ideia é tentarmos responder a essas questões relacionadas à antecipação, a financiamento, e assim, então, concluímos a nossa contextualização. Uma operação importante na matemática financeira, que faz parte do nosso dia a dia, não somente profissional, mas também no dia a dia pessoal, é o de capital de giro, envolvendo a ideia de desconto e de antecipação de determinados pagamentos. Então é isso que nós vamos estudar nesse momento. Acompanhe comigo no quadro Capital de Giro. O capital de giro refere-se aos recursos financeiros que garantem condições para uma empresa dar continuidade às suas operações, como compra de matéria-prima, estoques de produtos, de vendas, pagamentos de funcionários. Uma das formas de se ter capital de giro
é por meio da antecipação dos recebimentos de títulos, que podem ser obtidos, que podem ser boletos ou promissórias, resultantes de vendas ou serviços prestados a clientes que pagarão numa relação futura. Então, perceba que uma operação muito comum entre as pessoas físicas e jurídicas e que está diretamente relacionada à antecipação de títulos é o conceito de desconto. No nosso caso, vamos entender melhor, vamos definir como se dá o desconto bancário após a antecipação do pagamento de determinados títulos. Acompanhe comigo no quadro. Então, o desconto bancário refere-se ao valor resultante da antecipação de um título, ou seja, é a quantia a ser abatida do valor nominal. Esse valor nominal nós vamos entender como sendo o valor vigente no ato, no momento da operação financeira. É aquele valor que consta já no documento, é o valor que foi apresentado ao cliente, à pessoa que deseja fazer o financiamento ou o empréstimo. Continue acompanhando. Agora, com relação à ideia de título, se nós pensarmos em pessoas jurídicas e empresas, posso pensar em cartão de crédito, duplicata, cheques, promissória, boleto. Agora, a pessoa física, é muito comum a antecipação do pagamento da restituição do imposto de renda ou até mesmo a antecipação do 13º. Continue acompanhando. Então, nós vamos entender o valor resgatado após o desconto como sendo igual ao valor nominal, o valor original, o valor apresentado no momento da operação financeira, menos esse desconto. Então, aqui é a primeira relação então, para esse conceito de desconto bancário. Valor resgatado igual o valor nominal menos o desconto que foi dado. E aqui é importante ressaltar que o recebimento da antecipação de títulos ele não ocorre na sua totalidade, pois o banco ele cobra uma taxa administrativa pela realização dessa operação. Então, por isso que o valor resgatado nem sempre será igual ao valor nominal. Ele pode ser muito próximo, mas não será igual. Desconto racional de um título, pensando no desconto bancário, ele será dado, então, do seguinte modo. Desconto, que eu indico aqui pela letra D, é igual ao valor nominal N que multiplica o D. Esse D indicará a taxa de juros simples ao dia. E o N, o período de antecipação. Então, perceba, N, esse N da fórmula é o valor nominal, D corresponde à taxa de juros simples ao dia, e essa é uma informação importante, e é até interessante que você perceba a aplicação dos juros simples, já visto. Então, o juros simples pode ser utilizado quando trabalhamos com desconto bancário, desconto racional. E nessa situação, sempre ao dia. Continue acompanhando. E o N da fórmula é o período de antecipação. Então, esse N é o mesmo que nós utilizamos quando trabalhamos com a fórmula do montante no regime de juros simples, quando trabalhamos com montante no regime de juros compostos. N irá indicar, então, o período da capitalização. E aí é importante que você não confunda o que significa cada uma dessas letras. Às vezes a gente pode até olha para a letra D e pensa que são os dias, são os períodos da capitalização. E não. O D vai indicar a taxa de juros no regime simples ao dia. E o que indica o período de capitalização será a letra N minúscula. Por que minúscula? Porque N maiúsculo indica o valor nominal. Continue acompanhando. E o VB, valor resgatado, considerando o que nós vimos, será dado por meio da seguinte relação. Então, VB, o nosso valor resgatado, ele será igual ao valor nominal, como nós vimos anteriormente. Então, eu posso escrever que o valor resgatado, ele é igual ao valor nominal
menos o quê? Menos o desconto. É essa relação que nós vimos no slide anterior. Lembre-se sempre, o valor resgatado é o valor nominal menos o desconto. Isso parece fazer sentido mesmo. Mas nós acabamos de ver que o desconto ele é dado por N vezes D vezes o N minúsculo. Então, nós podemos substituir esse D maiúsculo, essa nossa expressão matemática, por essa relação vista agora. N que multiplica o D minúsculo que multiplica o N minúsculo. Então, apenas substituir. Como a letra N ela aparece nas duas partes dessa subtração, então nós podemos colocá-lo em evidência, obtendo assim uma terceira fórmula. O valor resgatado é igual ao valor nominal, nosso N, que multiplica entre parênteses 1 menos o D minúsculo vezes o N minúsculo. Novamente, são muitas relações matemáticas, são muitas fórmulas, mas o mais importante é quando nós pensamos nesse valor resgatado, é essa última fórmula, é ela que nós vamos acabar utilizando com maior frequência. Então, o valor resgatado igual ao valor nominal que multiplica 1 menos D minúsculo vezes N minúsculo. Acompanhe novamente. Então, anote essa terceira relação matemática no seu material de estudo. As antecipações de títulos ocorrem geralmente a poucos dias dos clientes os pagarem. Isso para que o valor resgatado seja o mais próximo do valor nominal, ou seja, do valor do título. E aqui uma informação importante. A taxa nominal é uma taxa de juros simples. Então já estabeleça essa relação. Então, se necessitarmos convertê-la de mês para dia ou de ano para dia, devemos usar o conceito de taxa equivalente em juros simples. Como assim? Taxa equivalente em juros simples. Então, a taxa equivalente em juros simples é aquela que nos diz que, se eu tenho uma taxa que está ao ano e quero passá-la ao mês, o que eu faço? Basta dividirmos por 12. Se eu quero a taxa anual ao dia, basta dividirmos por 360. Por quê? Porque um ano tem 360 dias. Se nós quisermos passar uma taxa de juros simples que está ao dia para ao mês, o que eu faço? Multiplico por 30. Então, aí utilizamos a relação da taxa equivalente no regime simples quando estudamos a taxa nominal. E assim, então, encerramos nosso estudo relacionado ao capital de giro e ao desconto bancário e o desconto racional. Vamos a uma situação problema, envolvendo, então, o conceito de desconto bancário. Acompanhe comigo no quadro. Uma empresa metalúrgica necessita comprar uma máquina cujo fornecedor ofereceu a seguinte condição: 3 parcelas iguais a R$ 22.000, com vencimento a cada 10 dias, sob a taxa de juros simples de 1,3% ao mês. Mas você, como gerente financeiro, apresenta a seguinte proposta: pagar uma entrada e financiar o restante em 3 parcelas mensais e iguais, sob a taxa nominal de 13,2% ao ano. Você, como gerente financeiro, deverá garantir a parte da verba da entrada proposta na negociação. E sua estratégia é pagar parte da entrada com a antecipação dos recibos de títulos de baixo porte. E aqui nós vamos entender esses títulos de baixo porte como sendo os títulos que não pagam IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Então, temos aqui os valores de cada um dos títulos propostos. Então, nós temos um título de R$1.000. Então, a ideia é antecipar o pagamento em 7 dias. Outro título de R$900, antecipando em 11 dias. Título de R$600, antecipando em 5 dias.
a instituição cobra pelas antecipações dos títulos uma taxa nominal administrativa de 108% ao semestre. Você deverá apresentar o valor obtido pelos títulos como parte dessa entrada. Então, perceba que nós estamos diante de uma situação-problema que envolve o quê? A tomada de decisão para darmos parte de uma entrada em um financiamento. A parte dessa entrada será obtida por meio da antecipação de determinados títulos. Títulos considerados como de pequeno porte, pois não incidem sobre esses títulos IOF. Então, vamos à resolução, acompanhe comigo no quadro. Nós temos uma taxa semestral de 108%. Então, essa é a nossa taxa, uma taxa nominal de 108% ao semestre. Eu começo sempre deixando essa taxa ao dia. Se nós temos que a taxa ela está ao semestre e eu quero passá-la ao dia, o que eu faço? Eu preciso pensar. Nós estamos trabalhando com juros simples. Então, eu preciso pensar, um semestre possui quantos dias? Se um mês possui 30 dias, e aí eu estou me referindo ao período comercial, um mês possui 30 dias, então um semestre terá 6 vezes 30, 180 dias. Então, eu preciso dividir essa taxa de 108% por 180, fazendo referência aos 180 dias. Acompanhe. Então, 108% é o mesmo que 108 dividido por 100, ou ainda 1,08. 1,08 dividido por 180 nos retorna 0,006. Isso ao dia. Se eu quero a representação percentual, basta multiplicar por 100. 0,6% ao dia. Então, vamos ao primeiro título. Título de R$1.000, antecipado em 7 dias. O que eu preciso saber? Quais as informações necessárias para eu determinar o valor resgatado? Nós precisamos do valor nominal, nós precisamos da taxa de juros simples ao dia, isso nós acabamos de determinar, e nós precisamos saber a quantidade de dias da antecipação. Acompanhe. Então, temos a fórmula VB de valor resgatado igual a N maiúsculo, indicando o valor nominal, que multiplica 1 menos o D, que multiplica o N. O nosso valor nominal é de R$1.000. Então, no lugar do N, eu coloco 1.000. O D minúsculo indica a taxa de juros simples ao dia. Então, eu vou substituir por 0,6%, ou ainda 0,006. O N minúsculo indica quantos dias foram antecipados. Nesse caso, 7. Então, fazendo as substituições, temos a nossa expressão matemática. Essa expressão matemática eu já vou resolver na calculadora científica. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, podemos digitar toda aquela expressão de uma única vez na calculadora. Então, 1.000, abre parênteses, 1 menos 0,006, que multiplica 7, fecha parênteses, igual R$958. Acompanhe novamente no quadro. Então, R$958 é o valor resgatado para esse primeiro título. Vamos ao segundo título. Então, ao segundo título, nós temos valor de R$900, antecipado em 11 dias. A nossa taxa de juros continua sendo de 0,6% ao dia, que é o mesmo que 0,006.
Como nós já fizemos para o primeiro título, utilizando a fórmula e recorrendo à calculadora científica, vamos para esse segundo resgate, utilizarmos a HP12C. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, utilizando o HP, nós fazemos 900, vamos limpar a memória antes, FCLX, 900, que é o valor do título. CHS, PV, nosso valor nominal, foi antecipado em quantos dias? 11, então eu digito 11, N. A nossa taxa de juros, a inicial, a nominal, é de 108%. E aqui eu destaco uma informação importante com relação a HP. Quando utilizarmos HP para antecipações, eu preciso considerar a taxa ao ano, não mais ao dia. Então, aquela taxa de 108%, agora eu preciso deixar ao ano. Então, eu preciso multiplicar por 2. Acompanhe na câmera de documentos. 108 vezes 2 é igual a 216. Então, 216 I é a nossa taxa. Digito FI, obtenho o desconto, CHS, mais eu obtenho o valor resgatado, R$ 840,60. Acompanhe comigo no quadro. De qualquer forma, eu deixo no quadro para que você estude depois, com cuidado, o passo a passo e com as substituições. Vamos ao último título de R$ 600, antecipado em 5 dias. Novamente na câmera de documentos. Vamos limpar a calculadora. Nosso título agora é de R$ 600, então 600 CHS PV, o valor nominal. Foi antecipado em quantos dias? 5. Então 5 N. A nossa taxa de juros, 216, porque é ao ano. E agora, FI, o valor do desconto, CHS mais 582, então, é o valor resgatado. Acompanhe no quadro. Então, aqui novamente eu deixo registrado a substituição dos valores. Com as 3 antecipações, nós somamos e obtemos o valor total a ser resgatado. Então, concluímos que parte da entrada a ser apresentada como pagamento em função da antecipação dos títulos de baixo porte será de R$ 2.380,60. Então, considerando a ideia de capital de giro, desconto bancário, sem a cobrança de IOF, é que nós resolvemos a situação problema. Além de pensarmos em descontos bancários sem a cobrança de IOF, se torna importante estudarmos com a cobrança de IOF. Então, vamos ao nosso estudo. Acompanhe. Então, o IOF envolve operações de câmbio, crédito, seguro ou relativas a títulos ou valores imobiliários. Mas o que é esse IOF? Tão importante, tão falado. IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. No desconto bancário, a antecipação de títulos promissórias e duplicatas, o IOF se apresenta conforme a fórmula a seguir. Então, nós temos uma outra fórmula quando, sobre a operação, incide esse tipo de imposto, o IOF. A fórmula agora é VB, o valor resgatado, igual a N, que multiplica 1 menos, abre parênteses, D minúsculo, mais IOF, fecha parênteses, que multiplica o N. E aqui é importante que você, além de saber, claro, a fórmula, quando utilizar essa fórmula, que você entenda cada uma dessas letras, cada um desses símbolos, para que não confunda na hora de substituir os valores. Então, vamos às nomenclaturas, acompanhe. Então, eu tenho a fórmula que eu utilizo para determinar o valor resgatado quando sobre as operações incide o IOF. E nessa fórmula, VB indica o valor
resgatado, valor resultante da antecipação. O N maiúsculo, valor nominal, valor do título antecipado. O D minúsculo, taxa nominal, ou seja, taxa de juros simples ao dia. É muito importante que você estabeleça essa relação da taxa nominal com a taxa de juros simples, porque essa relação contribui com que você entenda o próprio processo da taxa equivalente. Quando você precisar mudar a taxa nominal, a unidade de tempo da taxa nominal. Então, digamos que você queira mudar a unidade de tempo de semestre para dia, de semestre para o mês, ano para o mês. Então, é importante que você saiba que a taxa nominal, taxa de juros simples. E quando formos utilizar na fórmula, ela precisa estar sempre ao dia. Continue acompanhando. O N indica o período de antecipação do título, geralmente em dias. E aqui novamente IOF, imposto sobre operações financeiras, taxa de juros simples ao dia também. Então o IOF também será trabalhado considerando esse regime, juros simples. E a unidade de tempo qual será? Ao dia. A taxa nominal e o IOF são taxas de juros simples. Então, se necessitarmos convertê-las de mês para dia ou de ano para dia, usaremos o conceito de taxa equivalente em juros simples. Parece um pouco repetitivo, mas de fato é muito importante que você consiga estabelecer essas relações para que na hora de substituir, seja na fórmula ou seja na calculadora, você não erre. Quando trabalhar com taxa nominal, essa taxa nominal, ao ser inserida na fórmula, nos seus cálculos, ela precisa estar ao dia. Se não estiver e você tiver que fazer uma conversão de unidade de tempo, como que eu faço? Considerando taxa equivalente no regime de juros simples. Continue acompanhando. Então, por exemplo, se nós tivermos uma taxa I de 180% ao ano, eu preciso, na fórmula, se ela for nominal, deixá-la ao dia. Então, o que eu faço? Divido essa taxa por 360. E aí ela passa a ficar ao dia. 180 dividido por 360, 0,5% ao dia. Bom, então, assim encerramos nosso estudo relacionado ao desconto bancário, considerando situações em que incide o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Vamos a uma situação problema envolvendo o desconto bancário com a incidência do IOF. Acompanhe. Você, como gerente financeiro, deverá garantir mais uma parcela da verba da entrada proposta na negociação de compra da máquina citada na situação problema 1. Sua estratégia para pagar a entrada será também antecipar os recebimentos de títulos de alto porte. Neste caso, títulos que pagam o IOF. Então, nós temos um título de R$11 mil, que será antecipado em 3 dias. Um título de R$8 mil, que será antecipado em 6 dias. Um título de R$5 mil, que será antecipado em 5 dias. A instituição que pagará as antecipações dos títulos cobra uma taxa nominal administrativa de 108% ao semestre e IOF de 0,07% ao dia. Você deverá apresentar o valor total resgatado pela antecipação dos títulos de alto porte, que será utilizado como parte da entrada. E também deverá apresentar o valor total da entrada a ser paga para aquisição do maquinário citado no início desta aula. Então,
Então, agora vamos trabalhar com a antecipação dos 3 títulos. É importante que você considere, já destaque no seu material esses 3 títulos. Será o objeto, então, do nosso estudo, juntamente com as taxas administrativas. Nós temos aqui a taxa nominal de 108% ao semestre e o IOF de 0,07% ao dia. Então, antes de determinarmos o valor resgatado, o que eu preciso fazer? O que eu preciso considerar? Perceba que a taxa nominal ela está ao semestre. Nós precisamos deixá-la ao dia para o uso da fórmula. Então, vamos a essa conversão. Então, nós fazemos 108% dividido por 180. Por que 180? Porque um semestre equivale a 6 meses. Como no período comercial cada mês possui 30 dias, então um semestre possui 6 vezes 30 dias ou ainda 180 dias. Então nós fazemos 108% dividido por 180. Lembrando que no cálculo eu preciso considerar o valor decimal. 108 dividido por 100. O resultado, 0,006 ao dia. Se eu quero a representação percentual, o que eu faço? Multiplico por 100. Obteremos, então, 0,6% ao dia. Nós trabalhamos em alguns momentos com o uso da fórmula, nós trabalhamos em alguns momentos com o uso da calculadora científica, com o uso da calculadora HP12C. Para essa situação, vamos recorrer à planilha eletrônica Excel para que você tenha uma outra possibilidade de resolução. Eu sei que muitas vezes você não tem de um modo tão fácil assim, acesso ao Excel, mas a ideia é que você tenha mais uma ferramenta a ser, então, complementada na sua bagagem de estudo. Acompanhe comigo. Então, apresento aqui o Excel, a planilha eletrônica. E nós vamos resolver a situação utilizando essa planilha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou digitar na primeira coluna a letra N, indicando o valor nominal. Então, quais são os nossos valores nominais? 11.000. O outro, 8.000, e o terceiro, 5.000. São os nossos 3 títulos. Na segunda coluna, D minúsculo. Esse D minúsculo, ele indica o quê? O D minúsculo indica a nossa taxa nominal. A nossa taxa nominal ao dia, como fizemos no slide anterior, no cálculo da divisão por 180, é de 0,6%. Isso para o resgate dos 3 títulos. Na terceira coluna, vamos registrar o I. O I indica o quê? O nosso imposto IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Ele já está ao dia, então eu não preciso converter nada. Nossa taxa é de 0,07. Então, 0,07%. Isso se repete para os 3 resgates. Na quarta coluna, vou registrar a letra N minúscula. Essa letra N indica o quê? Em quantos dias que o resgate foi feito? Da antecipação. Então, para o primeiro título, foram antecipados 3 dias. O segundo título de 8.000, 6 dias. E o terceiro título foi antecipado em 5 dias. Feito isso, vamos ao que interessa. Vamos determinar o valor do resgate. Então, eu vou digitar a fórmula que me determina o valor a ser resgatado. Então, eu começo digitando igual
o N maiúsculo. O N maiúsculo está na célula A1, então eu preciso clicar em A1. Esse A1 ele irá multiplicar, então eu digito Shift estrela, o asterisco, que indica a multiplicação, abro parênteses, 1 menos. Novamente eu preciso abrir parênteses, estou digitando a fórmula. Eu preciso fazer a taxa nominal, deixá-la em decimal. Ela está representada na célula, na sua representação percentual. Então, eu vou clicar na célula B1, onde estão registrados os valores das taxas nominais, e eu vou dividir isso por 100, porque eu quero trabalhar com a representação decimal. Mas, agora o IOF eu também preciso utilizar na representação decimal. Então, eu clico na célula A1, também dividido por 100. Fecho parênteses, preciso multiplicar isso por N. Então, clico na célula D1. Novamente, eu preciso fechar o parênteses. E aí, igual. Digitando a fórmula, então, nós puxamos aqui a setinha e automaticamente os valores resgatados serão apresentados. Então, para o primeiro resgate, 10.778,90. Segundo resgate, 7.678,40. E o terceiro resgate, 4.832,50. Bom, eu preciso saber o valor total resgatado pelas 3 antecipações. O que eu faço? Vamos selecionar as 3 células e clicar no símbolo da somatória na barra de ferramentas. Veja que automaticamente é apresentado o valor total resgatado. R$ 23.289,80. Então, essa é uma outra possibilidade de determinarmos o resultado de operações financeiras utilizando a planilha eletrônica Excel. Logo, parte da entrada ser apresentada como pagamento em função da antecipação dos títulos de alto porte será de R$ 23.289,80. Assim, temos condição de definir o valor da entrada a ser paga pela compra da máquina. Então, parte da entrada a ser apresentada como pagamento em função da antecipação dos títulos de baixo porte será de R$ 2.380,60 e parte da entrada a ser apresentada como pagamento em função da antecipação dos títulos de alto porte será de R$ 23.289,80. A soma dos resgates dos títulos de alto e baixo porte resulta no valor da entrada. Então, o valor da entrada será de R$ 25.670,40. Então, considerando os valores resgatados, tanto para títulos de baixo porte e de alto porte, que nós resolvemos a situação problema. Vamos agora ao momento de interação que eu deixo para que você encaminhe as suas dúvidas, as suas contribuições que foram surgindo ao longo da aula. Logo eu retorno para discutirmos.
Bom, entre os questionamentos encaminhados estão relacionados ao uso da planilha, se poderá ser utilizado na prova ou não. A planilha eletrônica, ela foi apresentada como uma contribuição para que você tenha uma outra ferramenta para resolver problemas desse tipo. Nem todas as ferramentas que vamos utilizar durante a aula são ferramentas que você utilizará na prova ou são pensando na prova. A ideia é que você construa conhecimentos relacionados a ferramentas importantes do mercado financeiro. Com relação ao desconto bancário com o IOF, ele não é possível de ser determinado por meio da HP12C. Exatamente por isso que eu fiz apenas utilizando a fórmula. Algumas operações simples, como multiplicação, divisão, adição, a gente acaba fazendo na HP12C, mas basicamente a gente reproduz aquilo, a sequência, as etapas da própria fórmula. Então, o importante mesmo é que você entenda o uso da fórmula para determinar o desconto bancário quando temos a incidência do IOF. Quando nós não temos a incidência do IOF, como já foi feito, aí sim é possível utilizar a calculadora HP12C. Continue acompanhando comigo no quadro, então encerramos assim o momento da interação. Outro conceito importante a ser estudado em matemática financeira é o conceito de taxa efetiva e taxa nominal. A taxa nominal é sempre importante que você associe, relacione com a taxa de juros simples. Mas e a taxa efetiva? Do que se trata? E por que nós vamos tratar desses dois conceitos juntos? Acompanhe comigo no quadro. A taxa efetiva refere-se a uma taxa em que a unidade de tempo é igual à unidade de tempo do período de capitalização. Assim, o montante será o mesmo, independente do tempo no qual o capital será acrescido de juros. Para a taxa efetiva, é importante que você relacione com a taxa de juros compostos. E a taxa nominal? A taxa nominal refere-se a uma taxa em que a unidade de tempo é diferente da unidade de tempo do período de capitalização. Assim, o montante não corresponde de fato ao montante que será gerado na aplicação. Aqui é importante que você consiga relacionar essa taxa nominal com a taxa de juros simples. Então, o importante, taxa efetiva relaciona-se com a taxa de juros compostos e a taxa nominal relaciona-se com a taxa de juros simples. Mas como que eu relaciono taxa efetiva com taxa nominal? Como que eu faço conversão de uma taxa para outra quando de fato é necessário? Vamos à conversão, acompanhe. Para converter uma taxa nominal em efetiva, usa-se a seguinte fórmula. Então, nós temos IEF. Esse IEF irá indicar a taxa efetiva. O N indica o período da taxa nominal em dias e o F o período da taxa efetiva em dias também. Ambas as taxas e os períodos precisam estar em dias, nessa unidade de tempo. Vamos então a um exemplo para que você compreenda o uso dessa fórmula. Então, considere a seguinte situação. Então, para a taxa nominal de 24% ao ano,
calcule a taxa efetiva ao bimestre. O que eu preciso fazer para realizar essa conversão, então, utilizando a fórmula? Então, nós temos IEF igual 0,24, que é a nossa taxa na representação decimal, dividido por 360. Por que eu dividi por 360? A taxa ela já está ao ano, eu quero ela em dias. Um ano tem 360 dias, por isso eu faço essa divisão. Somo com uma unidade, elevo a 60. Por que 60? Porque eu quero que essa taxa fique ao bimestre. Um bimestre são 2 meses. Se cada mês tem 30 dias, 2 meses, 60 dias. Menos 1, que já é da fórmula também. Vamos realizar essa operação de conversão na calculadora HP12C. Acompanhe comigo. Então, nós primeiro fazemos. Bom, primeiro eu limpo a memória, FCLX. Nós temos que fazer 0,24 dividido por 360. Então, eu digito 0,24, Enter, 360, divido. Obtenho esse valor, 0,0007. Somo com uma unidade, 1 mais. Esse valor que eu obtive, agora eu preciso elevar a 60. Como eu faço isso? Bom, vamos limpar aqui a memória novamente. 1,0007, Enter, 60 e a tecla do expoente. Obtenho 1,0429. E a esse resultado eu preciso agora subtrair uma unidade. 1 menos 0,0429. Acompanhe no quadro novamente. Então, o resultado é aproximadamente 0,0429 ou 4,29% ao bimestre. Então, por meio desse exemplo, que eu encerro o nosso estudo relacionado à taxa efetiva, à taxa nominal e à conversão entre essas duas taxas. Vamos a uma situação problema envolvendo a taxa nominal e a taxa efetiva. Acompanhe no quadro. Você se tornou gerente financeiro da metalúrgica que necessita comprar uma máquina. Agora, você tem uma simples missão: apresentar de forma adequada a taxa de juros da proposta de pagamento que você elaborou. Você, como gerente financeiro, apresentou a seguinte proposta: pagar uma entrada e financiar o restante em parcelas mensais e iguais, sob a taxa nominal de 13,2% ao ano, em regime de juros compostos. Como a proposta trata-se de um financiamento em parcelas mensais e iguais, em regime de juros compostos, não calcularemos as parcelas com taxa nominal, pois ela é uma taxa de juros simples. Por isso, converta a taxa dada em taxa efetiva ao mês. Bom, então nós precisamos fazer a conversão da taxa nominal para deixarmos em taxa efetiva, porém, essa conversão a gente não consegue realizar diretamente na calculadora financeira, inserindo apenas as informações mais importantes. Por isso que nós recorremos à fórmula da conversão e as operações dessa fórmula é que nós podemos realizar ou na científica ou na HP12C. Acompanhe comigo no quadro. Então, nós temos a fórmula para a conversão. Taxa efetiva igual a taxa nominal dividido por N, e esse N é aquele que faz com que a unidade de tempo da taxa nominal fique ao dia. Mais 1, isso elevado a F. O que indica esse nosso F? Então, o nosso F indica o período da taxa efetiva, também em dias, menos 1. Então, lembre-se que o N é o período da taxa nominal em dias e o F o período da taxa efetiva em dias.
E aí nós substituímos os valores na fórmula. Então, a nossa taxa. A taxa proposta é de 0,132. Por quê? 13,2% ao ano. 13,2 dividido por 100 é igual a 0,132. Como está o ano, precisamos dividir por 360 para deixarmos ao dia. Mais um, que já é da fórmula, elevado a 30. Por que elevado a 30? Porque a situação pede para deixarmos a taxa efetiva ao mês. E um mês possui 30 dias. E aí o menos 1 da fórmula. Feitas as substituições, então perceba que esse momento das substituições é um momento importante. Porque depois, aí sim você pode realizar as operações na científica ou na HP 12C. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, utilizando o HP, primeiro eu limpo a memória. Precisamos fazer 0,132, nossa taxa nominal ao ano, dividido por 360. Então, Enter, 360, divido. A esse valor eu preciso somar uma unidade. Então, eu faço 1 mais. Obtive 1,0004. Aqui eu vou limpar a calculadora novamente e vou digitar o valor, 1,0004, Enter, e aí sim eu elevo a 30. 30 e a tecla da potência, esse y elevado a x, na primeira coluna da calculadora. Obtenho 1,0121. A esse valor, eu ainda preciso subtrair uma unidade, então eu faço 1 menos. Obtenho 0,0121. Vamos ao quadro novamente. Eu deixo aqui no slide, no seu material de estudo, passo a passo, utilizando a fórmula de uma linha para outra, o que aconteceu. Fizemos então, utilizando a HP. Vamos fazer o mesmo, e aí eu vou destacar novamente a expressão em que eu substituí os valores. Então, vamos considerar essa expressão. Acompanhe agora na câmera de documentos. Na calculadora científica, vamos digitar a expressão. Então, eu abro parênteses, faço 0,132 dividido por 360, tudo isso mais 1, fecha parênteses, elevado circunflexo, a quanto? Elevado a 30, e aí eu subtraio uma unidade. Vamos novamente, 0,132 dividido por 360, que eu já vou fechar o parênteses e somar uma unidade depois. A esse valor eu elevo então a 30, igualo, e subtraio uma unidade. Veja o valor que nós obtivemos por meio da calculadora científica. Aproximadamente 0,011. Acompanhe no quadro novamente. O que nós obtivemos por meio da HP, 0,0121. Por que essa pequena diferença? Essa pequena diferença ocorre por conta dos arredondamentos. Ali eu não considerei 4 casas decimais. Na HP eu já havia programado para deixarmos com 4 casas decimais. Então, na calculadora científica, você pode fazer, sim, o cálculo de uma vez, porém, lembrando que você precisa tomar cuidado com as aproximações. Aí é mais interessante, nesse caso, com 4 casas decimais, fazer a primeira divisão, considerar as 4 casas decimais, somar uma unidade e fazer o passo a passo mesmo. Bom, então, considerando a taxa efetiva e a taxa nominal e as suas conversões, é que nós encerramos a resolução da situação. Um estudo importante que faz parte do nosso dia a dia, que faz parte do mercado financeiro, é o das negociações. Quem nunca se envolveu em uma negociação? Em tentar um desconto, em tentar pagar um valor diferente daquele proposto por uma loja ou por um banco. Então, nesse momento, nós vamos tratar
das negociações. Acompanhe comigo. A negociação tem como princípio um fundamento básico, que é o capital numa situação A deve ser o mesmo numa situação B. Ou seja, o capital do anúncio tem que ser o mesmo do proposto, independentemente da forma de pagamento e regime de juros. Então, nós podemos escrever isso, que está na frase, em uma linguagem matemática. Como? O capital, numa situação A, precisa ser igual ao capital em uma situação B. Os capitais precisam ser iguais, tanto da proposta quanto do que você propõe. Então, o que uma loja, por exemplo, propõe, esse capital precisa ser igual ao capital da sua contraproposta. Quando a situação envolver uma entrada, passaremos a trabalhar com a seguinte relação. AVA igual nosso AVB. Isso indica valor à vista na situação A e o valor à vista na situação B. Nesse estudo das negociações, é importante que você se recorde, com cuidado, dos regimes de capitalização, de juros simples, composto, assim como do estudo de séries. Então, para que você lembre, eu vou deixar no quadro, acompanhe comigo. Então, essas fórmulas serão importantes no estudo das negociações. Então, nós temos no regime de juros simples montante como sendo capital, que multiplica 1 mais I vezes N. Dessa fórmula, eu isolo a letra C, o capital, e eu construo uma nova fórmula, considerando a somatória do montante dividido por 1 mais I vezes N. Isso aqui no estudo de séries, então. Então, é importante que você se lembre, anote no seu material de estudo a fórmula referente a séries no regime de juros simples. E no regime de juros compostos? No regime de juros compostos, nós temos que o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. Isolando o C, nós construímos a fórmula referente ao estudo de séries. Então, essa segunda fórmula que você, para esse estudo da negociação, precisa anotar, registrar e recorrer para a resolução de situações, problemas que envolvam negociações, propostas e contrapropostas. Então, não se esqueça que quando tratarmos do estudo da negociação, envolvendo uma proposta, uma contraproposta feita por um cliente, por exemplo, nós vamos recorrer sempre ao estudo de séries. Séries tanto no regime de juros simples, quanto no regime de juros compostos. Então, essas fórmulas que eu apresentei são de fato importantes. E assim, então, nós encerramos o estudo relacionado à negociação. Vamos a uma situação-problema envolvendo a negociação, seja em regime de juros simples, seja em regime de juros compostos. Acompanhe comigo. Como gerente financeiro, você apresentou a seguinte proposta para a empresa metalúrgica para que ela comprasse a máquina de que necessita. Você já definiu a entrada e a taxa de juros compostos efetiva, pela qual calculará o valor das parcelas propostas. Então, é chegada a hora de calcular o valor das 3 parcelas, que são mensais e iguais,
sob a taxa nominal de 13,2% ao ano, em regime de juros compostos. E também de apresentar a proposta completa que será levada ao fornecedor para discussão. Condições de venda da máquina de que a empresa metalúrgica necessita. Então, 3 parcelas iguais a R$ 22.000, com vencimento a cada 10 dias, sob a taxa de juros simples de 1,2% ao mês. Então, essa é a condição da loja. Agora, as condições da proposta apresentada pela metalúrgica. Entrada por meio de títulos de baixo porte, R$ 2.380,60. Por meio de títulos de alto porte, R$ 23.289,80. Totalizando R$ 25.670,40. Essa é a entrada. Taxa de juros, que definirá o valor das parcelas propostas. Uma taxa efetiva de 1,21% ao mês. O parcelamento proposto. 3 parcelas mensais iguais. Então, nós temos, primeiramente, que deixar a nossa taxa de juros, que está ao mês, em dias. Então, nós fazemos 1,2%, que está ao mês, dividido por 30. Então, 0,012 dividido por 30. Obtemos 0,0004 ao dia, ou ainda, multiplicando por 100, a representação percentual, 0,04% ao dia. Essa, então, será a taxa efetiva utilizada na proposta. Agora, veja a nossa relação, a nossa fórmula. Perceba que eu tenho o valor à vista anunciado, ele precisa ser igual ao valor à vista proposto. Então, do lado esquerdo, eu coloco aquilo que foi proposto pela loja, que foi proposto pela empresa. Já a condição apresentada. Do lado direito, nós vamos construir a proposta do cliente. Acompanhe comigo. Veja, então, que do lado esquerdo agora nós temos séries. A somatória dos montantes para a proposta anunciada, dividida por 1, mais a taxa anunciada, vezes o período anunciado. Perceba que do lado esquerdo, eu coloquei a fórmula de séries no regime de juros simples. Por quê? Porque assim foi apresentado pela loja. Foi apresentada a proposta no regime de juros simples. Do lado direito, nós temos a proposta do cliente. Ele propõe, então, uma entrada, por isso eu tenho essa entrada, mais o valor das parcelas. E aqui, novamente, o estudo de séries. Porém, considerando o regime de juros compostos. Como que eu sei que aqui é regime de juros compostos? Perceba que a fórmula traz montante dividido por 1 mais a taxa de juros elevado a N. Como é elevado, então, regime de juros compostos. Vamos agora às substituições. Para a proposta anunciada, 3 parcelas de quanto? De 22 mil. Isso já foi a proposta anunciada, o pagamento de 3 parcelas no valor de 22 mil. Nos denominadores, embaixo de cada uma das 3 frações, eu tenho 1 mais a taxa de juros proposto pela loja, vezes 10. Por quê? Porque o pagamento da primeira parcela é após 10 dias. Na segunda fração, perceba que o que muda é o 20. O que significa esse 20? 20 de 20 dias. Após 20 dias é feito o pagamento da segunda parcela. E na terceira fração, o que muda é o 30, indicando que o pagamento da terceira parcela é após 30 dias.
Então, do lado esquerdo, isso que eu construí faz referência à proposta da loja. 3 parcelas mensais iguais de 22 mil, com uma taxa de juros de 0,04%, na qual essas parcelas devem ser pagas a cada 10 dias. Por isso, 10 dias a primeira parcela, após 20 dias a segunda e após 30 dias a terceira parcela. Do lado direito, nós construímos considerando o que foi proposto pelo cliente. Então, aqui, M, porque não sabemos como ficará o valor da parcela. Temos uma entrada de R$ 25.670,40. E cada uma dessas parcelas será dividida pelo quê? Por 1 mais a taxa de juros. Perceba que nas 3 frações eu tenho isso. 1 mais a taxa de juros, proposto pelo cliente, elevado aos períodos para pagamento de cada uma das parcelas. 1 de 1 mês, 2 de 2 meses e 3 de 3 meses. Após as substituições, veja aqui, como temos o M nas 3 frações, nós podemos colocar em evidência. Então, colocamos em evidência. Vamos à realização, então, da operação entre parênteses. Acompanhe no quadro, na câmera de documentos, corrigindo. Vamos realizar na calculadora científica. Então, 1 dividido por 1,0121, mais 1 dividido por 1,0243, mais 1 dividido por 1,0367. Obtemos o valor de 2,9289 aproximadamente. Acompanhe no quadro. Já trago esse valor que encontramos na científica e esse valor multiplica o M. Do lado direito, o que foi feito? Passamos o R$ 25.670,40 subtraindo. Então, temos o valor à vista menos essa entrada, obtendo R$ 39.806,48. Perceba que nós temos uma equação do primeiro grau. Se eu quero saber o valor do M, eu passo o que está multiplicando para o outro lado dividindo. Temos, então, R$ 39.806,48 dividido por 2,9289, resultando no montante de R$ 13.590,93. E com isso nós temos a nossa conclusão. Portanto, o valor das parcelas propostas é de R$ 13.590,93. Assim, a empresa metalúrgica apresenta a seguinte proposta de pagamento pela compra da máquina. Uma entrada de R$ 25.670,40 e 3 parcelas mensais iguais a R$ 13.590,93. E assim, então, considerando o estudo da negociação, lembrando da importância de recorrer ao estudo de séries, no regime de juros simples e no regime de juros compostos. Por quê? Porque nós estamos lidando com parcelamentos. Então, assim, nós concluímos a situação problema. Um momento de interação, na qual eu deixo uma questão para que você reflita e tente resolver e encaminhe as suas contribuições. Acompanhe. Sendo a taxa efetiva de 18,33% ao semestre, converta a taxa nominal ao ano e ao trimestre. Então, vou deixar um momento para que você encaminhe as suas contribuições, logo eu retorno para a correção.
Acompanhe comigo no quadro, então, a resposta para a nossa questão. Acompanhe. Então, nós temos uma taxa efetiva de 18,33% ao semestre, devemos convertê-la ao ano e ao trimestre. Então, o que nós temos que fazer para essa conversão? Então, nós temos que recorrer à nossa fórmula I, EQ, é igual a D sobre N mais 1 elevado a F menos 1. O que você precisa lembrar para o uso da fórmula? O que significa cada uma das letras? Então, a letra D indica a nossa taxa nominal. A nossa taxa nominal é o que queremos descobrir nesse caso, nessa situação. A nossa taxa efetiva é o IEQ. Então, 18,33% ao semestre. Lembrando que, ao substituirmos, precisamos deixar os valores sempre ao dia. O N, ele indicará o período para a nossa taxa nominal e o F indicará o período para a nossa taxa efetiva. Ao substituirmos, então, teremos a nossa taxa nominal de 33,84% ao ano e a nossa taxa ao trimestre, a nominal, será de 8,46% ao trimestre. Bom, é importante que você faça o uso da fórmula com a substituição dos valores adequados, lembrando sempre do que significa cada uma das letras. E assim, então, encerramos a nossa interação. Foi visto na aula de hoje. Acompanhe comigo no quadro. Então, na aula de hoje, nós estudamos capital de giro, desconto bancário, e aqui temos a fórmula VB igual a N, que multiplica 1, menos D, que multiplica o N. Anote a fórmula, é importante. Estudamos também o desconto bancário com IOF. Desconto bancário com IOF, nós temos VB igual a N, que multiplica 1 menos, abre parênteses, D, mais IOF, que multiplica N fora do parênteses, fechamos o colchetes. Lembrando que o N maiúsculo indica valor nominal, D minúsculo indica taxa nominal, IOF, o imposto sobre operações financeiras, e o N, a nossa taxa, o período de capitalização. Sempre em dias. Vimos a taxa efetiva e a taxa nominal. Então, nós temos que a taxa efetiva ela é igual ao quê? A taxa nominal sobre o N, que indica o período em dias dessa taxa nominal, mais 1, elevado a F, que é o período da taxa efetiva. Tudo isso menos 1. E, por fim, a negociação com juros simples e compostos. Então, nós temos sempre o valor à vista anunciado igual o valor à vista proposto. Lembrando que nesse estudo da negociação, precisamos recorrer sempre à ideia de séries. Como que nós recorremos à ideia de séries? Pensando tanto em juros simples quanto em juros compostos. E aí você precisa analisar a situação. O que foi proposto pela loja e o que foi proposto pelo cliente.
Então, à esquerda, nós sempre vamos utilizar na fórmula o que foi proposto pela loja. E à direita, sempre o que foi proposto pelo cliente. E aí vai depender muito do que você vai colocar à esquerda e à direita, vai depender muito do regime de capitalização. Digamos que a loja tenha proposto um regime de capitalização simples. Então, você precisa construir séries no regime de juros simples. Digamos que o cliente tenha proposto regime composto. Aí você precisa construir com base em séries no regime de juros compostos. Alguns cálculos, algumas operações financeiras, elas não são possíveis de serem realizadas de uma única vez na HP 12C. Algumas sim. Então, algumas operações como, por exemplo, o montante. Se eu quero montante no regime composto, eu consigo inserir as informações mais importantes e obter o valor futuro, nosso montante. Porém, outras situações não é possível, eu não consigo realizar tudo na HP. Por isso que algumas operações são consideradas, são realizadas ou utilizando a fórmula, aí resolvendo, fazendo as substituições e as resoluções, ou utilizando a científica. E aí, lembrando que na científica, aí às vezes compensa parar o cálculo, arredondar o valor e começar novamente. Por quê? Porque nem sempre, claro que por mais que você utilize, quanto mais casa decimal, mais próximo estará do valor real, porém, isso torna o processo de comparação entre a resposta do professor e a resposta do aluno ou de outro sujeito complicada. A gente não consegue padronizar a resposta, padronizar a solução obtida. Por isso que, muitas vezes, utilizamos 4 casas decimais, 5 casas, 3 casas. Acompanhe comigo no quadro novamente. Aqui eu vou deixar algumas possibilidades quando nós trabalhamos com a negociação. Então, se nós tivermos a proposta da loja, para que você entenda um pouco a construção da fórmula. Loja, cliente. Eu preciso saber se a loja está considerando um regime simples ou composto. Vamos supor que ela considera um regime simples e o cliente um regime composto. Então, eu preciso construir do lado esquerdo a fórmula no regime, a fórmula das séries no regime de juros simples. Somatória dos montantes divididos por 1 mais I que multiplica N. Por que eu uso essa fórmula? Porque é ela que está relacionada com a ideia de parcelamento. Então, falou em parcelamento, vamos recorrer ao estudo de séries. Do lado esquerdo, como a proposta é composta, o regime composto, então eu preciso utilizar séries no regime de juros compostos. Bom, como eu mencionei a calculadora HP, 12C e a científica, séries no regime simples, por exemplo, é algo que nós não conseguimos resolver utilizando a calculadora HP 12C. Composto, a gente até consegue determinar o valor da parcela, porém a simples não. Bom, chegamos ao fim da nossa aula. Eu agradeço a sua participação até aqui e até a próxima.